Boa noite a todos. Muito obrigada novamente. A gente sempre agradece poder estar aqui, poder vir falar. Mas hoje o tema é um pouco desafiador, né? A gente tem um desafio para falar do suicídio à loucura. A gente pede para a espiritualidade amiga, né, que esteja aqui conosco, que Jesus nos inspire. E pedimos também ao Dr. Bezerra de Menezes, né, que tanto trabalhou e trabalha incansavelmente pela doutrina espírita, que hoje, né, ele como médico, que ele possa estar aqui conosco, né? Lembramos sempre dele no dia 29 de agosto, que é a comemoração do aniversário do nascimento dele, desse espírito como Bezerra de Menezes, né? Um espírito que está sempre, né, nos auxiliando, principalmente nessa parte de medicina, de saúde. Então, tenho certeza que a equipe dele, né, e ele estarão conosco, inspirando a cada um de nós aqui, para falarmos de um tema delicado, de um tema que ainda é pouco falado, né, que ainda é muito um tabu mesmo falar sobre o suicídio, né, falar sobre a loucura. Nós vemos as flores aqui. Boa noite às pessoas que estão em casa. Não sei quem está em casa, dá para ver as flores, mas a gente vai ver as flores nos slides. A gente tentou fazer algo bem delicado, pensando: receba essa flor. Esse mês é o Setembro Amarelo, né? Um mês de prevenção ao suicídio. Eu pensei em trazer algumas estatísticas do suicídio no mundo, que nós sabemos que a taxa é altíssima, né? Aumentando cada vez mais entre crianças e jovens e todas as idades. Mas eu pensei, não tem uma estatística de todas as campanhas que são feitas para prevenir. Quantas pessoas, através dessas campanhas, foram tocadas e não chegaram ao suicídio? Então vamos falar um pouco dessa parte, né? A campanha Setembro Amarelo no Brasil começou em 2013 com Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E em 2014, então, começa a ser divulgada mais, né, através dessa Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. E a campanha desse ano no Brasil chama-se Setembro Amarelo 2024. Se precisar, peça ajuda. Todos nós temos momentos muito difíceis, muitas dores que sentimos, muitas coisas acontecendo. E vez por outra passa pela cabeça das pessoas, né? Será que vale a pena estar vivo? Será que vale a pena estar aqui? E aí passa um tempo e a gente fala: "Vale a pena". Mas quando a gente tem esse sentimento, será que vale a pena? Converse com alguém. E é isso que a gente precisa fazer, né? Porque nós, por muitas vezes, parece que isso está só em nós, só nós passamos por esse momento de dificuldade. Não, esse momento acontece para todos. O que nós não fazemos é conversar, porque se nós conversarmos mais, nós vamos ver que todo mundo de vez em quando se sente mal. E quando acontece alguma coisa, algum momento de muita dor na nossa vida, a gente se questiona sobre a vida, né? Então que a gente possa realmente hoje analisar, quem está em casa, quem vai assistir a palestra depois, que nós não estamos sozinhos, né, que essa campanha do Setembro Amarelo, que ela possa se espalhar, né, não só no setembro, mas que ela possa ser para todos nós o ano inteiro, um oferecendo ajuda para o outro e lembrando sempre, precisamos conversar sobre o assunto. Não podemos mais ter assuntos que: "Não, esse assunto não pode ser falado", né. Nós podemos sim pedir ajuda. Nós vamos estar usando 2 livros hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse tema, o suicídio à loucura, e nas fronteiras da loucura, de Divaldo Franco, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Falando, né, sobre esse assunto tão delicado, mas colocando, né, o evangelho. A gente vai ver algumas vezes nos slides esses 2 números. Espero que as pessoas que estejam em casa e a gente aqui lembre desses números. No Brasil, o número é 188. Se você estiver tendo dificuldade, ligue para esse número, alguém vai atender. É a ajuda para quando você está com um problema e quer conversar com alguém. Nos Estados Unidos, o número é 988. Esse número atende em inglês e em espanhol.
Se a gente está em casa, está passando por um momento difícil, acha que a vida não está valendo a pena, ligue, tem alguém para conversar. Venha ao centro espírita, converse com alguém. Vamos conversar, é necessário. Muitas pessoas dizem que não querem vir ao centro, ou não vão procurar alguém quando estão passando por momentos difíceis, porque para que eu vou lá? Para que eu vou conversar com alguém? É nesse momento que precisamos vir. Né? Não espere ficar bem para vir, vem agora, ligue para esses números salvam vidas, nós precisamos lembrar disso, né? Nós vamos ver em alguns slides, vão aparecer para a gente guardar bem isso. No Brasil, 188, né? Porque tem pessoas assistindo, chega no Brasil, nos Estados Unidos, 988. E para quem está em outro país, com certeza tem um número, porque essa campanha está se expandindo muito. Então seria muito bom, e com certeza a espiritualidade amiga tem esses números, né? Quantas pessoas foram salvas por ter ligado por um número desse, por ter ouvido uma mensagem de consolo, por ter conversado sobre sua dor? Não é verdade? Então que a gente possa lembrar que esses números salvam vidas, uma conversa salva vida, e o evangelho começa dizendo nesse item: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, se nós tivermos calma, se formos resignados, compreenderemos que o momento que estamos passando de dor vai passar, vai passar. Nós vamos entender por que da dor, por que estamos passando, o que temos que aprender com a dor que estamos passando. Mas, claro, o texto começa assim, mas os espíritos sabem que muito dificilmente nós vamos ter calma e resignação. Não é verdade? Quanto a esses momentos, e esses momentos vão acontecer em nossa vida. Esse seria, né, o que seria mais viável, né, para a gente manter esse equilíbrio, né, manter essa calma. Mas, na verdade, não é o que acontece. Então, o Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer, é muito diáfana, né, é muito transparente, fininha mesmo, né, a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Nós estamos bem, nossa, eu sou uma pessoa super sã, muito equilibrada, acontece alguma coisa e o desequilíbrio acontece com todo mundo. Isso antigamente era uma coisa assim, não, tá me chamando de louco, era uma ofensa. Hoje, a gente já sabe, isso passa por todo mundo, né? Eu não estou sozinho nisso. Transita-se de um para o outro lado com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Então a pessoa está aqui, parecendo muito serena, muito tranquila, e daqui a pouco ela tem um problema, tem um choque, tem uma crise. E as pessoas agora estão falando mais sobre isso, né? Não quer dizer que essa pessoa enlouqueceu e vai ficar, nossa, essa pessoa não vai melhorar mais. Não, nós vamos melhorar, né? Porque acontece, esses desequilíbrios vão acontecer em nossa vida. É certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então, olha só que ele diz, a maior caso de loucuras, porque tem loucuras que nós sabemos, a pessoa tem algum problema, né, mental, já nasce com algum problema, ou tem, né, dá uma batida na cabeça, enlouquece, mas a maior parte é produzida pelas vicissitudes. O que são as vicissitudes? As vicissitudes são eventos inesperados, são coisas que acontecem na nossa vida, né? Algum golpe da sorte que a pessoa não estava esperando aquilo. Perda de um ente querido, a perda de um trabalho, né, de um casamento, de alguma coisa que acontece, uma mudança na vida, né? Essas são as vicissitudes que vão acontecendo em nossas vidas que a gente não esperava. A gente estava levando a vida muito bem, numa rotina, estava tudo em paz, e acontece alguma coisa. Isso vai acontecer com todos nós, né? Todo mundo vai ter esses momentos e nós precisamos ter coragem de suportar. Senão, a pessoa pode chegar realmente a esse estado de loucura. Nós vamos então, Manuel Filomeno de Miranda
coloca alguns exemplos dessas vicissitudes, coisas bem comuns no nosso dia a dia, para a gente exemplificar aqui. Então, ele vai dar algumas vicissitudes e eu coloquei um exemplo junto. Os exemplos, então, não são deles, mas só para a gente entender um pouquinho sobre o que estamos falando. Então, primeiro, ansiedade. Quem não tem ansiedade? Né? Quem em algum momento não sofre uma ansiedade? Aí nós vamos colocar de exemplo alguém que está esperando o resultado de um exame médico importante. Pensa, você não sabe qual é o resultado, mas você fez o exame e o que a gente faz? A gente sente um nó, né, dentro da gente, fica aquela dor, porque o que a gente pensa? Nossa, vai ser uma notícia má. O que vai acontecer? O que esse exame vai fazer? E isso cria uma ansiedade, menos a Melissa que está dizendo lá, eu não sente essa ansiedade. Seria o melhor, né, gente? A gente fazer exame, tem medicina, nossa, os médicos vão nos ajudar, mas as pessoas já esperam o pior, não é isso? E cria ali, muitas pessoas vão chegar a um desequilíbrio mental por um diagnóstico, por exemplo, né, de câncer, de alguma coisa que aconteça, e a pessoa vai dizer: como assim? Como que isso vai acontecer comigo, né? E hoje o câncer tem tratamento, né? E mesmo quando não tinha, tinha ali um aprendizado, mas essas notícias causam uma ansiedade. Vamos ver o próximo. Ligeiras excitações. Estamos muito bem, né? E acontece, por exemplo, planejei que eu queria viajar. Aí daqui a pouco compro as passagens, marco a viagem. E isso pode causar uma ligeira excitação. Já viram pessoas que começam a passar mal, tem uma crise, né, essas ligeiras excitações, isso acontece. Mas como assim? Como vai ser lá? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Como que vai ser a viagem? E o avião, vai cair? Né? Já pensou, gente? Isso cria para muita gente uma dificuldade. Para muitos, assim, não, eu vou viajar, estava planejando, queria viajar, e era o que eu queria fazer. Para muitas pessoas, isso cria um desequilíbrio muito grande, né? Porque e isso a gente falando de coisas simples, né? Impedimento social. Esse é um que a gente ainda não consegue confessar para nós mesmos, né? Quais são esses impedimentos? Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, no meio de uma festa. Você vai numa festa e você fica desconfortável na festa, você fica isolado na festa, não consegue se enturmar na festa. E aí a pessoa sente esse desconforto, não consegue conviver e se sente muito mal. Isso acontece muito com os jovens, né? A gente vê os jovens aí se afastando, pegando muito o telefone, porque no telefone, né, por trás do telefone, ele pode ser quem ele quiser conversar, mas quando ele chega para viver na festa, na sociedade, ele não consegue. E nós também, tem lugares que nós vamos e fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu estou aqui? E aí, esse, então, impedimento social. A escassez de recursos financeiros. Isso tudo, gente, a gente falando o que traz, as vicissitudes que trazem esse desequilíbrio mental, que pode chegar a um caso de loucura e de suicídio. Pensa alguém que precisa escolher se vai pagar o aluguel, se vai fazer compra de alimentos ou se vai pagar a conta de luz. Porque nesse mês só dá para fazer uma coisa. Você já pensou o que é essa pessoa viver assim, nessa escolha? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Isso é muito difícil, é uma dificuldade. Muitas pessoas não conseguem pedir ajuda, ou mesmo que peçam, não conseguem essa ajuda e vão ficar sofrendo. É um sofrimento muito grande, né? A ausência de um trabalho digno. Quantas pessoas estão em trabalhos que não gostam? Elas acham que elas não é tratada com dignidade, não está bem. No caso aqui que eu trouxe, né, trabalha por alguns meses em trabalhos temporários, depois vai para outro, e a pessoa fica ali sem ter certeza se vai ter aquele trabalho ou não. Isso cria, né, desequilíbrios nas pessoas. Momento de mágoa. Esse é muito comum. Temos um amigo e daqui a pouco brigamos com um amigo, uma discussão boba, começa do nada. E aquela mágoa fica, aquela ofensa, a pessoa se sente ofendida. Falta de conversar, mas a pessoa não conversa e fica remoendo aquilo, fica ali trabalhando aquilo, né?
ocorrência depressiva. E acontece muito, né? A pessoa se sente sem energia, e aqui colocando uma ocorrência depressiva bem comum, que a pessoa não consegue ver muito o que está acontecendo. Se sente sem energia e para de fazer alguma atividade que gostava, né? A pessoa vinha no centro e de repente fala: ai, não estou conseguindo ir mais, não quero ir, prefiro ficar deitado, não vou. Né? E a gente vê muito isso acontecendo, né? Uma academia, eu acordava cedo para ir na academia, estava lá bem animado, isso me dava tanta força, mas não quero mais, não vou fazer. Então a gente vai tendo, né, essas ocorrências depressivas em nossa vida, que vai nos afetando. E isso, novamente, gente, dando exemplos bem pequenos. Nós não estamos falando de coisas que acontecem, né, que são momentos de muita dor mesmo. Porque nós só vemos assim, ah, tá, mas a pessoa está passando por esse momento de dor, que é muito palpável, dá para sentir o que é. Mas essas pequenas coisas nós precisamos observar em nossas vidas para compreendermos como estamos vivendo, né? E ele fala, entre muitos outros fatores, são vários fatores que acontecem em nossa vida que vai trazer esse desequilíbrio, que nos vai desequilibrar de uma tal forma que pode chegar a essa loucura e a esse suicídio. Porque quantas pessoas você fala, nem sabia que a pessoa estava mal, como que ela estava, o que estava acontecendo com ela, por que essa pessoa não conversou conosco, né? Poucas pessoas são aquelas que falam, não, eu estou tentando e já tentou outras vezes, e a gente sabe dessa tendência, mas na maioria a gente não sabe, não via isso acontecendo, porque são causas parecem pequenas, mas não são pequenas. Para a pessoa é um problema muito grande, que ela não consegue lidar. Problemas de ordem emocional e psicológica, mais costumeiramente, conduzem a estados de distonia psíquica, né, uma alteração psíquica, não produzindo maiores danos quando não se deixa que se enraize ou que constituam causa de demorado trauma. Novamente, tudo isso que a gente falou acontece com todo mundo, né? De uma forma ou de outra, a gente passa por esses momentos. Nós não podemos deixar esses fatores enraizarem na nossa vida. Por isso, conversar, por isso falar sobre o problema. Há umas semanas atrás, eu estava passando um momento difícil, eu estava assim, com um problema. Sabe quando a gente tem um problema que você fica na cabeça, fica com aquilo na cabeça, fica com aquilo na cabeça? Aí eu pedi uma pessoa, eu falei, posso conversar com você? Você tem um minuto, eu posso conversar? E conversei. Eu acho que eu meio que esclareci na minha cabeça, conversando, eu fui colocando aquilo para fora e colocando, não, é porque isso está acontecendo, e essa dificuldade. No outro dia, eu estava me sentindo tão melhor, que eu disse assim: "Nossa, não é nem tão grande assim o problema". Porque eu consegui, eu acho que colocar para fora. E é isso que a gente fala dessa conversa, de pedir essa ajuda. Não é que o outro vai resolver o nosso problema, mas o ponto de vista que o outro vai começando a perguntar: "Mas você tem certeza disso? Né, como que é aquilo? Será que você não dá para ver por um outro ângulo isso?" E aí a gente vai ver: "É mesmo", e vai melhorando. Claro, tem coisas que não vão melhorar tão simplesmente assim, né, vai demorar mais tempo. Agora imagina se não conversássemos, se aquilo ficasse na nossa cabeça, né, ia crescendo e pegando essa raiz. Agora vai começar a ter raiz esse problema, que vai juntar com outro problema, que junta com outro problema, e aí eu perco o meu equilíbrio e não consigo voltar, retornar. E a gente vê isso acontecendo muito, né. A pessoa começou com uma coisinha, uma briguinha, outra, e acaba, né, no suicídio. Você fala: "Como assim? Por que não conversamos? Por que não fizemos?", né, é esse auxílio que precisamos. Vivendo-se numa sociedade em que as neuroses e as psicoses campeiam desenfreadas, vitimando um número cada vez maior de pessoas indefesas, as balizas demarcatórias dos distúrbios mentais fazem-se mais amplas. E aqui ele afirma, né? Nós estamos vivendo numa sociedade em que as neuroses e as psicoses estão desenfreadas.
A gente vê acontecer muitos desesperos. E quais são essas neuroses? O que é uma neurose, né? A neurose é um quadro clínico atípico, definido por sentimentos e emoções negativas. Então você começa a ter emoções negativas e aí vai trabalhando aquilo. Aqui, gente, tá pesado esse assunto, eu já sabia que ia ser mesmo, né? Tá, não tá não? Tá leve, a gente para, vamos respirar, porque é uma conscientização, mas não é fácil, né? É um assunto difícil, principalmente se alguém tem na família alguém que cometeu suicídio, ou quis cometer o suicídio, ou pensa em cometer o suicídio, né? Então a gente sabe que é muito difícil, por isso precisamos falar sobre isso. Aqui eu gostaria, a gente vai novamente dar alguns exemplos de Manuel Filomeno de Miranda sobre neuroses, e eu gostaria que cada um aqui falasse assim: qual é a neurose que eu tenho? Novamente, neurose é um quadro clínico atípico definido por sentimentos e emoções negativas. Então, assim, não precisa ter todos, não, tá, gente? Vamos deixar. Ninguém precisa falar, mas pensa: será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Esse eu não tenho mesmo, né? Então, pense cada um aí consigo como que tá isso, né? Como estão essas neuroses que vivemos. Vamos lá? Os amargurados, né, pessoas amarguradas mesmo. E novamente eu vou dar aqui um exemplozinho para a gente ir vendo, né, como acontece. Por exemplo, aquelas pessoas que guardam mágoas de acontecimentos passados. Já viu isso? A pessoa passa muito tempo, você fala: "Mas você ainda está falando nisso", e a pessoa está lá vivendo aquilo como se tivesse acabado de acontecer. Aconteceu ontem. Não, aconteceu 20 anos atrás. E a pessoa ainda está ali. Então são essas pessoas amarguradas, né, com acontecimentos, e a pessoa deixa de viver o momento de alegria que está vivendo, porque ela continua agarrada naquele momento do passado, né. Então, às vezes, nós fazemos isso também. Os sexólatras. E aqui ele põe, né, eu coloquei como exemplo, né, um exemplo assim bem bobinho, uma pessoa que busca constantemente novas conquistas, não se sente satisfeito e está sempre querendo uma tensão sexual. A gente sabe que o sexo é um ato sublime, né? A gente não está condenando o sexo, porque quando a gente fala de sexo é outro tabu de se falar, né? O sexo entre duas pessoas que se amam é uma coisa muito saudável, né? Uma troca de energias, é positivo. Mas há pessoas que não buscam esse sexo saudável. O sexo é tido como um vício mesmo. A pessoa não se contenta com o parceiro, ou se contenta com o parceiro, ele não pensa em outra coisa. Então tem pessoas assim. E novamente, né, eu falei, cada um coloca em si pensando nisso, porque isso são homens e mulheres. Antes tinha uma coisa muito que era de homem, né? Não, homens e mulheres podem ter esses pensamentos que vão causar essas neuroses. Por isso que nós precisamos pensar: eu tenho isso? Eu sou assim? Precisamos fazer essa análise para nos descobrirmos, não é isso que a doutrina nos fala? Os violentos. Violentos, né, quando a pessoa é contrariada com uma simples discussão e ela explode em agressões verbais e ameaças físicas. Antes a gente achava que violência era quando a pessoa batia já, né? Não, se você ameaçar alguém, você está sendo violento. Se você gritar com alguém, né, é violência verbal. Hoje nós sabemos que isso é violência. Será que eu tenho isso? Será que eu consigo controlar essa violência? Porque essas são neuroses que estão aumentando, né? As pessoas não conseguem controlar as emoções. Então, o que a gente poderia fazer? Não, espera aí, dá um tempinho que eu estou aqui, estou meio nervoso, fiquei nervosa, vamos parar com isso, né? Lá em casa eu digo, a gente não pode brigar, que meu marido, eu lembro no começo do casamento, eu tentava falar um pouco mais alto, que eu venho de uma casa de um monte de irmãos, e a gente meio que batia a boca, né? Ele falava assim: "Não, você está gritando. Nem vem, daqui a pouco você fala comigo, mas se for gritar", eu tive que parar, discutir lá em casa não dá, porque tem que ficar assim: "Sério?". Que ele Então é mais ou menos isso, né, se um para e depois com o tempo você fala: "Não é mesmo, para que que eu vou". Então é isso, é o controle dessas atitudes que nós temos, que nós precisamos assumir conosco mesmo. "Olha, não vem agora, porque eu estou irritado, né, eu vou ser ofensivo, vou agredir, então vamos, daqui a pouco a gente conversa", né. Os exagerados. Olha isso, gente. Isso colocado como neurose.
Exagerados. Um exemplo, uma pessoa que vai contar uma coisa, alguém conhece alguém assim? E a coisa aumenta, aumenta, mas tudo que essa pessoa é muito grande, né. Foi viajar, tudo era o melhor, foi fazer isso, tudo era o melhor. E essa pessoa acaba isso se virando uma neurose, porque agora você precisa ser melhor em tudo, e ninguém é melhor em tudo. Isso vai causar um sofrimento. Quando eu não puder mais ser melhor em tudo, quando eu não puder mais, quando eu for olhar nas redes sociais e alguém for fazer uma coisa maior do que eu fiz, eu vou começar a me desequilibrar. Porque eu queria tanto ser tão exagerado, contar que o meu é melhor, quem tem o que é melhor? Né? Que competição é essa que nós criamos de quem tem o melhor carro, a melhor casa, melhor, né? Como assim? Como que isso acontece? Então nós precisamos lembrar disso. Novamente, isso acontece muito entre os jovens, né? De exagerar no que tem, no que vai fazer, do que quer, e depois cai, né, nessas neuroses. Os invejosos. Isso é uma coisa que a gente tem que admitir, que de vez em quando vem, né, uma invejazinha assim, né? Pensa uma pessoa quando o amigo é promovido no trabalho e você queria aquela promoção. Isso é inveja, gente. Não, 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 eu achei que a vez era minha. Eu que tinha que ter sido promovido. Não, isso é inveja, porque foi ele que foi promovido, né? E aí a gente quer e a gente justifica ainda a nossa inveja e não vê que é uma inveja, né? Não, uma pessoa tomou meu lugar, era, né? Era a minha vez. Não, se foi a vez dele é porque era ele, não era você, né? E a gente precisa trabalhar todos esses sentimentos. Os suspeitosos incondicionais. Achei esse aqui ótimo. O que é isso? Até isso é uma neurose? É uma neurose, gente. Nunca confia nas intenções dos outros, acreditando que sempre há algo escondido por trás de cada gesto. Não tem isso, gente? Nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais assim. E o pior, mas a gente vai confiar em todo mundo? Não tem como confiar em todo mundo, não tem mesmo, né? Porque senão a gente vai passar por bobo, já pensou? Um monte de gente ligando. Essa semana alguém colocou para mim assim, né, em inglês chegou a mensagem: "Você quer ir pescar?" Um número que eu não conheço, gente. "Você quer ir pescar?" Porque quando você começa a responder, você fala: você escreveu para a pessoa errada e nã-nã-nã", e a pessoa fala: "Não, mas vamos conversar aqui, vamos nã-nã-nã", até você cair num golpe, né. E tem cada vez mais essas coisas acontecendo. Eu falei: "Como assim? Se eu quero ir pescar, né?" E claro, só cortei, deletei, né, coloquei lá para o spam. Mas tem gente que responde, né. Então, a gente tem que desconfiar, a gente não está dizendo aqui: "Não, vamos acreditar em todo mundo", não é isso. Só que de um lado ao outro, a gente está exagerando, porque agora eu não confio mais em ninguém, né. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer escondido, não posso falar nem para minha família, porque senão vai colocar o olho. Já ouviu isso, gente? Vou fazer isso, ninguém pode saber, né, porque não, já pensou? Tá, sabe contar. Então a gente começa a falar, a gente não quer mais falar com o vizinho, a gente não pode falar, né, fazer um ato de caridade para alguém, porque não, já pensou? Eu tô doando isso aqui, alguém vai estar levando vantagem com isso, onde já se viu? Então, gente, ser desconfiado demais, né, suspeitosos incondicionais, é uma neurose também, né. A próxima, os pessimistas. Tem bastante também, né. Mesmo com boas notícias, sempre vê o lado ruim, acreditando que o pior está por vir. Já viu isso? O mundo vai acabar, né. Gente, tem gente que está assim, aí está acontecendo uma coisa, tem uma notícia maravilhosa, né, estamos fazendo a campanha do Setembro Amarelo, está todo mundo engajado nisso, aí vai chegar e falar: "Ah não, não ajuda para nada, não vai ajudar. Quem que não se suicidou por causa da campanha, não?" As pessoas estão assim, né, nesse pessimismo mesmo, que não vai ajudar, que não vai fazer, e tem muita gente envolvida em muito trabalho bonito que está ajudando pessoas sim, né, e a gente vê resultados. Então nós precisamos ser positivos. O mundo não vai acabar, não vai acabar. Ainda faltam 4,5 bilhões de anos para a Terra acabar. E meu filho achava esse número pequeno, porque ele era criança, quando ele viu 4,5, parece pouquinho, né. A gente já teve 4,5 bilhões e o cálculo é que tenha mais. Falei: "Não, meu filho, é um número grande isso, a gente não vai estar nem mais aqui, né, vamos estar evoluídos". Mas é isso, né, vamos ser positivos, vamos ser otimistas, né. Esse pessimismo está crescendo mesmo. Os ciumentos.
ciumentos. Gente, que neurose, né? Uma pessoa que tem ciúme, é muito triste ver. É aquela pessoa, né, que fica nervoso quando o parceiro conversa com qualquer outra pessoa. E às vezes é nem parceiro, às vezes é um amigo, amiga. E você tá vendo aquela pessoa, você começa a ter esse ciúme, né? De querer ter a pessoa. Não, pode deixar, a pessoa só está conversando, não vai acontecer nada, porque se tiver que acontecer alguma coisa, ela vai te largar mesmo e não vai ficar com você. Então pense nisso, né? E é tão difícil a gente ver, né, os dependentes de viciações de qualquer natureza. Quantas dependências químicas e não só químicas, né? Ele diz qualquer natureza. Tem dependências que são, por exemplo, eu preciso fazer uma fofoca. Eu não consigo ficar, eu tenho que falar dos outros. A gente não vê isso, que isso é uma dependência, que isso é um vício, né? Nós pensamos em vício, pessoas que se drogam, pessoas que bebem, né? Tá lá caído, bebeu, isso é um vício. E os vícios morais que não falamos, né? E os obsidiados. Os obsidiados são pessoas que se sentem constantemente influenciados por pensamentos negativos, acreditando que algo externo controla suas decisões. A obsessão acontece com pensamentos negativos. Então alguém está ali, porque se for positivo não é obsessão, né? Então a obsessão é uma coisa negativa. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre a obsessão. Manuel Filomeno de Miranda falando, né? A obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Sutil e transparente, a princípio, agrava-se em razão da tendência negativa. Então, a obsessão é realmente, nós podemos ter a obsessão de encarnado para encarnado, né? E de desencarnado, que a gente ouve mais no centro espírita, é um espírito obsessor, né? A própria pessoa pode se obsidiar, né? E ao contrário também, nós podemos obsidiar seres desencarnados. Olha só que incrível. Mas nós vamos falar um pouco mais dessa influência dos desencarnados para encarnados. Então você começa a ouvir uma ideia na tua cabeça. E eu vou falar aqui, eu não vou falar 90% das pessoas que estão aqui e que estão assistindo, para a gente não dar 100%, já passou a ideia na cabeça, sim, quando está passando por um momento difícil. Por que você não se mata? O que você está fazendo aqui? Isso passa na cabeça. Mas lembra que Manuel Filomeno de Miranda falou, não deixa isso enraizar na cabeça. Quando a gente ouve isso, são obsessores. São espíritos, a Terra está muito densa, então tem muitos espíritos, que quando você está passando por uma dificuldade, fala, se você vier para cá, está muito melhor. Né? O que você está fazendo aí ainda? Então as pessoas vão ouvir isso. O que nós não podemos deixar é que isso fique, né? Você vê, agrava-se em razão da tendência negativa. Então é essa fronteira que nós precisamos evitar. Me passa, né? É o que a gente fala. Nós não podemos impedir que um passarinho passe e suja a nossa cabeça, né? Solta uma coisinha ali e suja a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que um passarinho faça um ninho na nossa cabeça. Né? Aí dá demais. Faz, passarinho, leva lá o galinho, traz de volta. É demais. É isso que o obsessor faz. A ideia vai indo, vai indo, vai indo e vai crescendo, e é uma ideia única, uma ideia negativa, e muitas pessoas chegam ao suicídio assim. Muitos relatos de espíritos que se suicidaram assim. Né? Uma voz me dizia, e a pessoa acaba chegando a essa conclusão, quando não são os próprios encarnados, né, da internet que acaba falando, se mata mesmo, faz isso mesmo, né? Então nós temos que ter cuidado com essas ideias obsessivas, que são ideias que se repetem muito, né? Dando início nessa obsessão, dando início a enfermidades várias, inicialmente imaginárias, que recebe por via telepática. Pode transformar-se em males orgânicos de consequências insuspeitadas. Então, o que acontece? O espírito fala para você, você está doente, você vai ficar doente, você está doente, você vai ficar doente. E vai repetindo. Inicialmente é imaginária essa doença. Depois ela vai se tornar patológica mesmo. E muitas vezes as pessoas vão com sintomas nos médicos. Quantas pessoas dizem, fui no médico, fiz os exames, fiz todos os exames e não deu nada? É porque ainda está na mente.
Então, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos substituir essas ideias por coisas positivas, por ideias positivas, não deixar essas ideias se repetirem de novo na nossa cabeça, né? Eu tô doente, vou lá, vou tomar o remédio, vou lá, vou fazer o tratamento e vou melhorar, né? Vamos ser positivos nisso. Para quem não tinha chegado ainda, ou para quem está em casa e começou a ver agora, quais são os números? Esses são os números para pedir ajuda para uma conversa com alguém, né? No Brasil, 1888 é um número gratuito, você vai conversar com alguém, você vai dizer, eu não estou me sentindo bem, eu estou pensando que a vida não vale a pena, e você pode conversar. Nos Estados Unidos, 988, ligue para esse número, um número gratuito, alguém vai te atender, tem atendimento em inglês e espanhol. Lembre-se, né, esses números salvam vidas. Liguem, peçam ajuda, peça ajuda nas casas espíritas, nas igrejas, né? Peça ajuda, conversa com alguém. A Terra é um mundo de intercâmbio mental, vivo e pulsante. Cada ser sintoniza com outro equivalente, prevalecendo, por enquanto, os teores mais pesados de vibrações negativas que perturbam gravemente a economia psíquica, social e moral dos homens que nele habitam. Então, nós somos bombardeados com ideias negativas. A Terra está passando por esse momento, que não podemos dizer, né, não vai acabar, mas tem muitas coisas acontecendo, as guerras, os pensamentos negativos, muitas ideias de suicídio, de dor, de violência. Então, o que ele diz, cada ser sintoniza com outro equivalente. A gente poderia falar, nossa, a gente podia se sintonizar com alguém mais elevado. Nós conseguimos fazer isso quando, por exemplo, estamos aqui buscando um tema que nos, né, faça pensar mais em coisas positivas, quando a gente busca uma leitura positiva, um filme positivo, uma conversa edificante, tudo isso nos faz sintonizar com o que estamos procurando equivalente. A dificuldade é que geralmente procuramos coisas, como a Terra tem muitas coisas negativas ainda, acabamos sintonizando com essas coisas. É difícil nos mantermos o tempo todo, né, elevados com esse equilíbrio. Caímos muitas vezes, né, todos nós, porque nós estamos vivendo aqui na Terra. E aí, no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, né, os espíritos, porque até então ele estava falando no item 14 sobre a loucura, mas ele diz, o mesmo ocorre com o suicídio. Então, tudo que nós falamos aqui sobre essa parte da loucura é também para o suicídio, né? E ele diz, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, o suicídio tem seus atenuantes, tem atenuantes e tem agravantes, né? No caso de embriaguez, a pessoa estava, né, não estava em condições de discernir, a pessoa bebeu e dirige e causa um acidente e desencarna. É um suicídio, não deixa de ser um suicídio, porque você sabia que você ia perder o controle das suas faculdades mentais bebendo. Mas você ali não estava com aquele pensamento de se matar, mas, claro, você sabe que não pode fazer isso, então, indiretamente, você se suicidou. Mas ele diz, então, vamos colocar de lado esses casos de embriaguez, né, no caso dos vícios em geral, e da loucura, que são suicídios inconscientes. Mas sempre esse suicídio tem uma causa no descontentamento de alguma coisa que está acontecendo na vida, né? Por isso as pessoas cometem esse suicídio. E todo mundo vai ter descontentamento na vida. Não tem como não viver aqui na Terra sem ter descontentamento. Então, como que lidamos com esses descontentamentos é que vai fazer a diferença. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Se nós pensarmos assim, nossa vida está passando tão rápido. Quando nós estamos passando pelo problema, parece que não vai acabar nunca. Parece que não tem ali uma luz no fim do túnel. Quando nós passamos, você fala, nossa, passou tão rápido. Né? A gente vê pessoas idosas falando, nossa, minha vida passou tão rápido. É tudo tão rápido. Mas quando estamos vivendo, principalmente quando é um problema, quando a gente está passando férias, tem algum lugar que a gente está adorando, o que a gente fala? Nossa, passou assim, né? Podia ter mais.
mas quando a gente está passando momentos difíceis, parece que não vai acabar aquela dor, aquele sofrimento. Mas se pensarmos, né, em relação à eternidade, vamos lembrar, nós vamos sim, vamos ficar bem, nós vamos estar bem, nós vamos estar felizes e esse momento vai passar o momento. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, se você não acredita em nada, não tem nada depois, né? Os jovens muito revoltados com qualquer tipo de religião, que é aquela coisa que parecia meio imposição, né? Que parece, né? Meio imposição dos pais. O que acontece? Eu não acredito em nada. Quando eu passo por um problema, eu quero o quê? Tirar esse problema da minha vida. Para que eu vou estar vivendo? Né? E acaba cometendo suicídio sem pensar nas consequências disso, porque não vê que continuamos, né? Que a vida continua. E nós vamos ver nas reuniões mediúnicas isso acontecendo muito, né? Os espíritos dizendo. Primeiro, alguns não acreditam que tiraram a própria vida, já que estão ali, estão falando e estão sofrendo um sofrimento muito maior do que o que tinham antes, né? E o arrependimento de ter feito isso. Nós vamos ver pessoas que tentaram suicídio. Eu vi uma vez uma reportagem de um rapaz que ele pulou naquela ponte, né, famosa lá na Califórnia, que poucas pessoas sobrevivem, e ele sobreviveu. Ele disse que no momento da queda, ele tinha se arrependido. Então, quantas pessoas não se arrependeram, mas não tem mais jeito? E ele sobreviveu para contar isso. Então, e a gente vai ver isso em reunião mediúnica, né? Os espíritos realmente arrependidos desse fato, porque eu não queria tirar a vida, eu queria tirar o problema, a dor estava muito grande. Por isso a importância de conversarmos. Nós precisamos, né? Nós precisamos desse consolo, nós precisamos compreender o que tem de positivo na vida. Vamos entrar agora na parte, né, positiva. Aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Então, quando a gente estiver passando por um momento muito difícil, pensa, vai passar, tudo passa. Né? Esse momento vai passar, eu posso buscar ajuda, eu vou aprender alguma coisa com isso. Esse momento está me ferindo, mas eu vou sair daqui mais forte. Precisamos lembrar disso, qualquer que seja o momento que estejamos passando, isso vai passar e nós vamos, né, ter mais paciência se lembrarmos disso. Né? Precisamos ter essa paciência. O espiritismo é o mais eficaz e fácil tratado de higiene mental. Parece até assim, nossa, quanta pretensão, né? Como assim o espiritismo é esse tratado? Porque o espiritismo nos dá, né, a compreensão de que a vida continua, que esse momento aqui só é uma fase. Então, o espiritismo vai trazer esse tratado de higiene mental nisso que a gente está fazendo. Percebe o que está acontecendo com você, percebe seus problemas, percebe o que você tem de qualidades, começa a trabalhar no que você tem de bom, porque vai passar. Né? O problema vai tá passando depois. E quando passar, a gente vai falar, nossa, quanto que eu aprendi? Quanto eu posso passar disso para alguém? Né? O espiritismo desempenha um relevante papel, qual seja o de prevenir o homem dos males que ele gera para si mesmo. O espiritismo vem, né, a gente está aqui e fala, estuda e participa dos estudos, mas o espiritismo é o quê? É nos autoconhecermos. Essa é a função do espiritismo, né? Quem eu sou, não é mais mascarar quem eu sou, não é mais fingir que olha como eu sou perfeito, tudo que eu faço eu sou bonzinho. Não, não tem mais isso. Não tem alguém que seja, eu sou totalmente bonzinho. Não há isso. Então, estamos aprendendo, estamos tendo dificuldades, vamos aprendendo uns com os outros para crescer. O espiritismo faculta-lhe os recursos para superar a problemática obsessiva, que foi o que nós falamos, né? Se está acontecendo esse pensamento, se eu estou ali naquele pensamento, que eu crio uma conversa ali, né? Eu quero fazer isso, aí o espírito fala, não faz isso, faz aquilo, que é negativo. Você fala, não, peraí, tem alguma coisa. Então já começa a dar as ferramentas para a gente entender que estamos passando. Peraí, tem uma influência. Vamos, irmãos, vamos para o centro espírita para todos nós aprendermos juntos, né?
Ao mesmo tempo, né, o espiritismo, ao mesmo tempo apoiando e enriquecendo os nobres profissionais e missionários da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. Gente, vamos lembrar sempre disso. Algumas pessoas vão ao centro espírita e acham que não precisa de tratamento. O espiritismo, né, apoia e ali, né, apoia, ele tá dizendo, né, ao mesmo tempo apoiando os profissionais, ele dizendo, né, os missionários da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. Precisamos de tratamento médico, precisamos da ciência. Nós não tiramos essa parte, né? Você está com uma dificuldade, venha na casa espírita, vai na igreja que você segue, mas vá, busque um psicólogo, um psiquiatra. Precisamos disso, né? Não tem mais aquilo, não, vou chegar lá, vou tomar água fluidificada? Ótimo, tome mesmo, tome com fé, faça oração, vai ajudar muito, mas precisa do tratamento também, né? Não, e tem lugares que falam: "Não, parei de tomar um remédio que me curei com a água fluidificada". Não faça isso, né? O espiritismo apoia a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, né? O bem possui uma linguagem universal nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte. Estou passando por uma dificuldade? Faz o bem para alguém. Faça alguma coisa que você vai fazer alguém feliz. Procure um jeito de ajudar alguém. Ai, mas está doendo tanto. Faça isso, porque você fazendo alguma coisa, alguma caridade, buscando alguma coisa que você vai estar ajudando alguém, primeiro, a gente vai tirar um pouco o pensamento do problema que estamos vivendo, né? Aí você fala: "Nossa, nem pensei naquele problema que eu estava passando hoje, porque eu estou ali fazendo esse trabalho". E depois você vai estar ajudando alguém, né, e você vai estar crescendo falando: "Olha só, eu posso fazer mais", né, então a gente pode fazer isso. Eu trouxe um exemplo aqui, vocês já ouviram falar do projeto Tulipa Amarela? A gente está falando do Setembro Amarelo, né, quem está em casa ou quem está aqui que chegou agora, a gente está falando do Setembro Amarelo, que é, né, o mês de prevenção ao suicídio, e o projeto Tulipa Amarela acontece aqui nos Estados Unidos, que chama The Yellow Tulip Project.org, quem quiser olhar, né, quiser pesquisar. Não sei em que outros lugares já estão do mundo que as coisas acontecem tão rápido. Esse projeto, esse site, né, essa organização, eles espalham a conscientização sobre saúde mental. E lá eles vendem as batatas da tulipa, né? Para quem está no Brasil que não, eu acho que só no sul do Brasil da tulipa, né? E aqui só no norte, né, gente? Só nessa parte, né? Porque no calor não dá tulipa. E essas pessoas, então, agora eles estão falando bem mais dessas tulipas, né, em setembro, porque é o Setembro Amarelo, são as tulipas amarelas, e eles falam para as pessoas plantarem um jardim para, ou você doa as flores, ou você doa a batata, você compra ali, você pode pegar a organização, se você tiver um espaço, e colocar, né, a evangelização, a gente poderia fazer isso se tivesse um espaço, plantar essas tulipas para depois doarem. Tudo isso para conscientização sobre saúde mental. Olha que trabalho bonito, um trabalho pequeno, né, que está, e várias pessoas estão plantando já esses jardins de tulipas amarelas, distribuindo. A gente vê as nossas flores que estão aqui hoje, para a gente ter um pouco, né, dessa, não tinha tulipa, gente, porque a tulipa se planta agora, né, para dar em março, né, que é só que a gente começa a ver as primeiras tulipas. Então tulipa não dava para trazer, mas nós trouxemos flores para oferecer, para ofertar. A gente vai vendo aqui nos slides, né, mãos oferecendo flores, né? Se a gente quiser pegar aqui uma flor depois para oferecer para alguém ou para nós mesmos, para lembrar desse momento de pensar, eu posso ter uma flor, eu posso ter esse carinho, ou darmos para alguém que está precisando de uma flor, né? Depois, quem quiser, a gente pega aqui a flor, a Anne vai cortar ali, a gente vai dar algumas florezinhas para quem quiser levar para casa, tá? Uma flor amarela para a gente lembrar disso. Esse momento de carinho, esse fazer alguma coisa boa para alguém que vamos estar sempre recebendo. Quando nós fazemos, nós somos os primeiros a receber. A ajuda vem para todos nós, né? Então, novamente, para quem se interessar em ver, The Yellow Tulip Project.org. Não sei se tem em português, mas é Projeto Tulipa Amarela, tá? E aí, nós podemos fazer o bem, nós podemos estudar o espiritismo, o que mais que nós podemos fazer? A oração.
A oração é taxa de luz e força que permite o intercâmbio dos valores e benefícios de quem a utiliza. O poder da oração. Às vezes nós esquecemos, estamos passando por um momento de dor e esquecemos da oração. A oração é esse momento que nos auxilia, é um momento, Senhor, tá difícil aqui, espiritualidade amiga, esteja aqui comigo, né? Eu preciso de ajuda agora. Eu não estou sabendo lidar com essa situação que está acontecendo, me ajude. E eles ajudam. Nós trouxemos aqui uma história do livro Missionários da Luz, de Francisco Xavier, né, psicografia pelo espírito André Luiz. E nós vamos falar do capítulo 11, intercessão. Incrível esse capítulo, incrível. Eu acho que poderia ser escrito um livro só desse capítulo, é a coisa mais linda, e é intercessão justamente isso, um pedido de oração, uma oração feita para um momento desse de dor, né? Esther está sofrendo muito, o marido cometera suicídio ou foi assassinado? Eles perguntam, né? Ela tem essa dúvida porque o marido apareceu morto na rua, o revólver estava longe dele e ele acha então que foi suicídio. Ela acha que foi assassinado, mas aí os policiais vão lá, né? Investigam, os investigadores e dizem não, a gente vai encerrar o caso porque esse é um caso de suicídio, porque a arma foi encontrada perto dele. E ela então fica muito chocada com aquilo, muita dor traz para ela, porque quando ela era nova, o noivo dela se suicidou. E ela então sofre muito, ela fala: "Como meu marido se suicidou também". Então ela faz uma oração, porque ela se sentiria aliviada, ela não pensava em vingança, ela não pensava em nada assim, né, de: "Ah, tem que punir os culpados", mas ela queria saber o que aconteceu com o marido. E ela pede em orações, em desdobramento à noite, quando todos nós, né, dormimos, vamos em desdobramento ao plano espiritual, conversamos com entes queridos que queremos, estamos lá e podemos fazer esses pedidos e será, né, se possível, será sim, nós receberemos a bênção dessa conversa. E ali estava Alexandre, então, que era a equipe de a André Luiz, né, e Alexandre vai conversar com essa irmã e ela faz esse pedido. E ele diz: "Sim, nós vamos ver, minha irmã, o que podemos fazer por você, volte ao corpo". Aí ele vai para casa então de Esther. Vamos começar lá do ponto, ver. Olha que interessante. E no livro, por favor, novamente, leiam o capítulo 11, intercessão. Vou colocar só pedacinhos, né. Chega lá, Alexandre vai falar com os irmãos visitadores. Vocês já ouviram essa expressão? Quantas vezes a gente já ouviu Missionários da Luz? Eu falei: "Nossa, eu estava lá". Os irmãos visitadores. Quem são os irmãos visitadores? Nós temos espíritos bons que nos auxiliam, que visitam a nossa casa para saber como está a nossa vida e nos ajudam. Vamos conversar com os espíritos visitadores da casa para saber o que aconteceu. E chegam lá, falam com. Esse não é um mentor, ela está dando mentor. Não, tem um mentor, esse é só visitador. E olha só, isso é trabalho para todo mundo, né, gente? Que a gente pode desencarnar e virar um espírito visitador. Não, não é um mentor, esse só visita ali. E aí ele vai lá e pergunta, e um visitador chega e fala assim: "Não, eu estava acompanhando sim, não conseguimos ajudar Raul. Ele tirou a própria vida, não teve nada que pudemos fazer". E eles estavam achando que tinha sido também, né, um crime que tinha acontecido. Não, ele tirou a própria vida. E aí ele disse: "Vocês não conseguiram ajudar na hora, né, aonde que ele está, na hora do suicídio?" Disse: "Não, na hora do suicídio nós ainda tentamos pegá-lo, mas ele estava tão desesperado ali como ele estava, que um bando de espíritos salteadores pegaram". A gente vê essa cena meio que em Ghost. Quem assistiu o filme Ghost vai lembrar exatamente o que é, né? Momento de dor e esse espírito se deixa ser levado. É uma realidade. Não vou entrar em detalhes de onde ele foi levado, mas André Luiz fica chocado e ele descreve, novamente, capítulo 11 de Missionários da Luz. E ele descreve aonde eles estavam. E encontram lá, então, Raul. Raul está totalmente sem memória, totalmente desequilibrado, debilitado. E aí André Luiz pergunta a Alexandre, né, como assim? Como que ele está assim? Diz: "Não, porque os fluidos vitais dele estão sendo sugados tanto que ele perde, né, o espírito entra num momento de loucura mesmo, de desespero".
Nós vamos auxiliá-lo, vamos ver um local para levarmos, vamos auxiliá-lo, e aí conversamos com ele para ver o caso. E nisso tudo tem espaços de tempo, né, Diana, no mesmo dia que isso acontece. Então resgatam, levam ele para um plano espiritual, para um hospital, tá lá no hospital. Raul acorda. "Raul, você lembra quem você é? Você lembra da sua esposa?" Não lembrava de nada. Aí Alexandre vai lá e dá um passe nele, né, para ele ir melhorando, e vão conversando com ele, até chegar o momento novamente, tá, gente, isso tem etapas. Chega um momento que ele fala: "Nós estamos aqui porque sua esposa pediu". Olha o poder da oração. A oração dessa esposa, para saber o que aconteceu com o marido, estava auxiliando esse marido. Nós viemos aqui, nós estamos te auxiliando, porque tua esposa pediu, e nós vamos então até a ferida dele, porque os suicidas ficam com a ferida, ele deu um tiro no coração. Até a ferida dele fica aberta por muito tempo, mas eles, para a esposa não ver, conseguem fechar aquilo para ela não ver, porque estavam preparando para ela realmente fazer essa visita ao marido. E eles explicam, né, que estão ali, e ele diz: "Ai de mim, coitado de mim, porque além de suicida, eu sou criminoso". E aí ele conta que ele, quando era jovem, ele encontra a ele tinha um amigo que era do interior, desde jovenzinhos eram amigos, e ele vai na casa do amigo e o amigo apresenta a noiva. Quem era a noiva? A Esther. E ele então se apaixona pela Esther e planeja tirar a vida do amigo. Ele tira a vida do amigo, desesperado, mas faz parecer que é um suicídio, porque aí ele não seria, né, o criminoso ali, então ela acha que o noivo havia se suicidado, mas ele faz isso. Só que depois que o noivo morre, Raul agora vê o noivo né, o ex-noivo da esposa em todos os lugares, ele não consegue ter paz. Todo lugar que ele está, eles tiveram filhos, casaram, têm uma vida digna, mas ele já estava enlouquecendo. Ele pensa em se entregar para a polícia. Como que ele ia se entregar para a polícia? Como que ia ficar a esposa, como ia ficar os filhos, então ele não podia fazer isso. Então, depois de muito tempo, ele planeja que ficaria parecendo, para ela não achar, nossa, o segundo que tirou a própria vida, ele tenta forjar ali que foi alguém, né, o matou. Então ele consegue ali forjar de alguma maneira as impressões digitais, ele consegue jogar a arma para longe para ficar essa dúvida e não ficar parecendo que foi um suicídio. E ele conta o caso dele, e Alexandre diz para ele, e eu anotei aqui que eu achei muito bonito e isso serve para todos nós. Ele diz assim: "Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança". Novamente, nos maiores abismos há sempre lugar para a esperança. Ninguém está perdido. Todos nós. Se a pessoa cometeu suicídio, né, porque às vezes falamos disso e a pessoa já cometeu, sempre pode ser auxiliado. Vamos lembrar do poder da oração. E ele diz: "Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Você vai continuar sentindo dor, né? Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Tenha calma e coragem. Nós vamos responder pelo que fizemos, mas o tratamento dele ele já estava começando". Leva-se então a esposa para ver, né, Raul, e Alexandre diz: "Seja", né, explica tudo como ele tem que fazer e ele ali, tá ali: "Não, tudo bem, eu faço isso". Não se queixe, não se lamente, não conte nada. E aí a esposa chega e vê ele ali, né, e vai confortada que o marido está ali num hospital, deitado, mas está ali, e ele começa a dar calma para ela e falar palavras de alívio, de conforto, né, "crê em Deus". André Luiz olha e fala assim: "Nossa, eu nunca vi o Raul tão equilibrado, falando tanta coisa boa", né. Aí André Luiz repara que Alexandre, que é o mentor, está passando, tem um fio de luz chegando na cabeça de Raul para que ele fale aquelas palavras, para consolar aquela esposa. Então, muitas pessoas têm, às vezes, contato com a família no plano espiritual e falam: "Mas minha família, meu familiar não falava assim, não era assim, eu vi e estava meio diferente". Tem ajuda, gente, tem ajuda. E aí
Ela vai consolada para casa, novamente leiam, né, ela lembra do sonho no outro dia, e ela fica mais resignada. E André Luiz pergunta: "E como que vai ficar Raul?". Ele fala: "Olha, a região que ele tá ferida, né, ele vai sofrer por muitos anos com essa dor, né, isso, porém, não o impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando-se pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Então, o sofrimento dele, ele vai responder, mas precisamos lembrar, né? Precisamos fazer esse trabalho e precisamos começar agora, o quanto antes, né? Não obstante, a vigilância do amor de Cristo Jesus atua positiva, laborando com eficiência, a fim de que se modifique os dolorosos quadros da atualidade, dando surgimento a uma fase nova de saúde e paz. Apesar de todos os problemas que vivemos, de todas as dificuldades que o mundo passa, Jesus é que está comandando a terra. Jesus é o nosso governador. Jesus sabe da nossa dor, do nosso sofrimento. Manda esses espíritos, né, mentores, espíritos protetores, anjos de guardas, vamos dar o nome que for, mas eles estão aqui, estão nos auxiliando. Precisamos lembrar disso. Jesus está conosco. Vamos lembrar de falar o nome de Jesus, de pedir ajuda a Jesus, porque dificuldade vamos ter. A aquisição da paz é uma resultante de lutas e esforços que disciplinam o ser, condicionando-lhe os hábitos salutares, através dos quais se harmoniza com a vida. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.